Hoje a gente vai fundo numa análise bem polêmica, a que o filósofo George Lucas faz de Friedrich Nietzsche lá na sua obra A Destruição da Razão. Para entender o ponto do Lucas, a gente precisa sacar uma coisa. Para ele, a filosofia do Nietzsche não surgiu do nada, sabe? Ela foi, na verdade, uma resposta direta, quase instintiva, a um novo fantasma que estava começando a assombrar a Europa. E bom, vamos direto ao que interessa. A tese central do Lucas é essa aí, e ela é, para dizer o mínimo, provocadora. Ele argumenta que, no fundo, toda a filosofia do Nietzsche pode ser lida como uma reação de classe. Quase como uma arma, sabe? Uma arma que a burguesia teria forjado para lutar contra o avanço do socialismo. E é aqui que a coisa fica realmente fascinante. Porque surge um paradoxo, né? Se o Nietzsche nunca leu uma linha sequer de Marx ou de Engels, como é que a filosofia dele poderia ser uma polêmica contra eles? Para Lukács, a chave do mistério não está no que o Nietzsche leu, mas no que ele sentiu, no que ele testemunhou. A resposta, segundo ele, está na própria história. Então, para a gente conseguir entender a resposta que o Nietzsche deu, primeiro a gente precisa entender qual era a pergunta que a história estava fazendo naquela época. Segundo Lucas, a classe dominante da Europa sentiu literalmente o chão tremer. Um inimigo completamente novo e muito mais assustador estava surgindo da sombra. A história deu uma acelerada forte ali em meados do século XIX. 1848 já tinha dado uma boa balançada nas certezas de todo mundo. Depois, em 64, a classe trabalhadora começa a se organizar em nível internacional. Mas o ponto de virada mesmo, o momento decisivo na análise do Lucas, é 1871, a Comuna de Paris. Mesmo que tenha durado pouco, foi como um relâmpago no céu escuro. Pela primeira vez, o proletariado tomava o poder. E o pânico que isso gerou na burguesia, bom, isso mudou o jogo completamente. E a mudança foi assim, da água para o vinho. Pensa bem, antes o grande inimigo da burguesia era a velha ordem, o que tinha sobrado do feudalismo. Depois de 1871, o foco muda. O adversário número 1 ideológico passa a ser o movimento socialista e a classe trabalhadora. E é a partir daí que a filosofia reacionária, segundo Lucas, vai recalibrar toda a sua mira para combater essa nova ameaça. E é exatamente nesse novo campo de batalha que o Nietzsche entra em cena. O Lucas argumenta que a filosofia dele não foi uma coisa só, estática. Pelo contrário, ela foi evoluindo, foi adaptando as táticas para combater o socialismo de maneiras que ficavam cada vez mais sofisticadas e, no fim das contas, mais brutais. Então, o Lucas divide o pensamento do Nietzsche em 3 momentos bem claros. No começo, uma defesa direta, sem rodeios, da escravidão. Depois, uma mudança de tática, sabe? Ele passa a abraçar uma certa forma de democracia para tentar cooptar o movimento. E por fim, quando ele abandona qualquer ilusão, vem um chamado direto à agressão, à criação de uma nova classe de senhores. A crueza dessa frase é impressionante. No início da carreira, Nietzsche não media as palavras. Para ele, a escravidão não era um mal necessário histórico, mas sim um pré-requisito eterno para qualquer tipo de alta cultura. Uma sociedade sem escravos, na visão dele, estaria simplesmente condenada à mediocridade. Aí, na sua fase do meio, Nietzsche fica mais sutil. Ele olha para a democracia da época, a da Alemanha de Bismarck, e não a vê como um ideal, mas como uma ferramenta, uma medida profilática. A ideia era usar algumas reformas para criar uma classe média estável, que funcionaria como uma barreira contra a revolução, fazendo o socialismo parecer uma doença que já foi superada. Só que essa fase de meio termo não dura muito. Conforme o movimento dos trabalhadores continua se organizando, a paciência do Nietzsche se esgota. Ele abandona a tática da cooptação e volta à brutalidade, mas agora com um novo objetivo. Não se trata só de ter escravos, mas de educar ativamente uma nova elite de senhores para governá-los. E essa evolução tática nos leva direto para o coração da crítica do Lucas. Porque Nietzsche não estava apenas fazendo política. Ele estava construindo uma nova moralidade, uma ética feita sob medida para a classe dominante da era imperialista que se aproximava. Uma ética que lhes daria uma boa consciência para serem brutais. Primeiro, a gente tem a moralidade de senhor. Ela não vem de Deus, nem de alguma regra universal. Ela nasce da própria classe dominante. Os senhores olham para si mesmos, para suas qualidades, a força, o poder, o orgulho, e dizem: isto é bom. O que é diferente, o que é fraco, é simplesmente ruim. E em oposição total a isso, a gente tem a moralidade de escravo. Para Nietzsche, ela nasce do ódio dos oprimidos, um ódio impotente. Como eles não conseguem vencer pela força, eles invertem a moralidade aristocrática. Pegam tudo que os senhores valorizam, o poder, o orgulho, e chamam isso de mal. E tudo que os ajuda a sobreviver, a piedade, a humildade, a igualdade,
eles chamam de bom. Para Nietzsche, e na leitura que Lucas faz, essa era a moral do cristianismo, da democracia e, claro, do socialismo. E essa imagem é o ideal da moralidade de senhor na sua forma mais pura. A besta loura, e é importante frisar, não é sobre raça no sentido biológico, mas sobre um tipo de espírito. É o espírito do predador, do conquistador, que age a partir dos seus instintos, livre da culpa, livre da moralidade de escravo. É a celebração da força bruta como a virtude mais alta que existe. Então, o ponto crucial, segundo Lucas, é este. Nietzsche está promovendo uma inversão radical de valores. Ele pega o que a moralidade tradicional chama de mal, a crueldade, o egoísmo, a vontade de dominar, e transforma isso na marca de uma nova nobreza. Ele está basicamente dando à classe dominante a permissão filosófica para ser impiedosa na sua luta pela sobrevivência. Isso tudo nos leva a uma pergunta final. Por que essa filosofia se tornou tão influente, tão duradoura? Segundo Lukács, a resposta é que não foi apesar do seu caráter reacionário, mas exatamente por causa dele. Nietzsche forneceu o mito perfeito para a era do imperialismo. Lucas aponta 4 motivos principais para isso. Primeiro, o estilo dele em aforismos, essas frases curtas e poéticas, o torna escorregadio, adaptável a qualquer interpretação. Segundo, sua abordagem mítica foca na cultura, em problemas abstratos e evita a análise econômica concreta. Terceiro, ele tem um apelo enorme aos intelectuais, porque dá a eles a sensação de serem rebeldes, enquanto, na verdade, reafirma seus privilégios. E por último, ele pega o sentimento de decadência da própria elite e o transforma num sinal de força, de superioridade, uma rebelião que não exige sacrifício real. E assim, no fim das contas, a análise de Lukács nos deixa com essa pergunta fundamental. Se ele estiver certo, a filosofia não é só um diálogo abstrato numa torre de marfim. Ela é uma arma que, no caso de Nietzsche, foi apontada instintivamente para o coração de um movimento que ele nunca estudou, mas cujo poder ele sentiu profundamente. E o campo de batalha, segundo Lukács, era a própria alma da civilização moderna.